Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Alexandre Azevedo. Ele é do comando de greve do servidor da Justiça Federal e devido a uma série de problemas que têm ocorrido, principalmente para atender o que já foi definido no próprio Congresso Nacional, foi vetado pela Presidente da República, agora está em análise de veto do presidente, que está deixando muita gente preocupada com relação a este assunto. José Alcolumbre comigo nesta entrevista e eu quero contar com você, principalmente você aqui que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo nesse país agora. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui para conversar com o Alexandre Azevedo. Ele é do comando de greve dos servidores da Justiça Federal, que desde junho está neste movimento da luta pela recomposição salarial. Me explica o que é que está, na verdade, acontecendo para que isso não se estabeleça, mas já foi votado, já foi aprovado e a presidenta acabou vetando. Correto. O nosso projeto de lei, que atualmente foi vetado pela Presidência da República, embora tenha passado e sido aprovado por unanimidade em todas as comissões, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, ele retornou para o Congresso para ser deliberado com relação ao veto da Presidência da República. O Poder Judiciário da União, que é composto pelos cargos de analista, técnico e auxiliar, não tem mais concursos para o cargo de auxiliar, o que nós chamamos de cargo em extinção. E o único cargo que atualmente estaria contemplado com esse índice falacioso de 78% que tem sido veiculado erroneamente pelo poder público, é justamente esse cargo de auxiliar, os padrões iniciais do cargo de auxiliar. O auxiliar faz exatamente o que o técnico faz, só que ganhando muito menos. Então, para corrigir essa injustiça, é que o projeto de lei tentou contemplar com índice um pouco maior, que é o que tem dado muito problema aos servidores. Na verdade, analistas e técnicos compõem algo em torno de 99,9% do quadro de pessoal e o reajuste em médio é de 56%. Esse projeto de lei, visando esse índice de 56%, ele nada mais objetiva do que recompor as perdas inflacionárias dos salários dos servidores. Quando? Desde 2006. O último plano de cargos e salários foi em 2006, quando alterou o vencimento dos servidores e mudou totalmente a estrutura organizacional do quadro do pessoal da Justiça da União. E desde lá para cá, nós tivemos, para não dizer que não tivemos nada, em 2012 foi concedido um reajuste para todo o funcionalismo público de 15,8%, parcelado de 3 anos. Ou seja, para os membros do Ministério Público, para os magistrados, para os presidentes, ministros e parlamentares, o reajuste é sempre em uma parcela única. Mas para os servidores é sempre parcelado. Então, quando termina a última parcela, já foi corroído pela inflação novamente. Só que mesmo com esse índice de 15,8%, nós ainda amargamos 50% de inflação em cima dos nossos salários. Então, perdemos metade do nosso poder aquisitivo, desde 2006 até 2015. E, Alexandre, 2006, último aumento que vocês tiveram, depois tiveram uma pequena compensação em 2012. 2006 para 2015, nós já estamos falando de 9 anos. 9 anos. 2012 para 2015, nós já estamos falando de mais 3 anos. Sim. Eu acho que foi um momento, acho que vocês têm todo o direito de reivindicar, sou a favor da reivindicação, até porque vocês fazem de forma ordeira, pacífica, isso tem que ser levado em consideração na hora de sentar à mesa de negociação. Mas eu acho que vocês tiveram um pouco de falta de sorte em relação ao momento em que o Brasil está vivendo. Porque nesses 9 anos ou 3 anos que se passaram, a gente vivia o que eu chamo de ilha da fantasia, até véspera da eleição de 2014. O governo federal vinha dizendo para nós que nós estávamos muito bem, o país estava muito bem financeiramente, economicamente, e era uma ilha da fantasia que nós vivíamos aqui em nosso país. Mas aí vocês resolveram tensionar com o governo federal, obviamente repetindo novamente, com direitos
com toda a razão, mas foram tensionar num momento em que essa ilha da fantasia evaporou. A realidade foi descortinada e hoje nós podemos enxergar um pouco da real situação crítica em que o nosso país se encontra. Eu pergunto para vocês avaliam isso, vocês também levam em consideração que não por culpa de vocês não têm absolutamente culpa, aliás, como nenhum de nós brasileiros contribuímos para que o Brasil chegasse na situação em que chegou. Mas vocês têm essa avaliação, esse bom senso, nas reuniões de comando de greve, de comando quem busca essa melhoria da remuneração, vocês têm essa avaliação? Como é que acontece isso? Sim, na verdade nós sempre pensamos nisso, as conversas sempre existiram. Na verdade, nós sempre tentamos dialogar com a administração judiciária, também no Congresso Nacional, desde 2006 para cá, desde 2009, que é quando está tramitando esse novo projeto que repõe essas perdas, que é o nosso, que foi vetado pela presidência, só que com outra numeração ele tramitava desde 2009. Em 2014 ele recebeu uma nova numeração, porque foi novamente apresentado pelo ministro Lewandowski, mas as conversas sempre existiram. Embora o momento econômico não seja dos mais favoráveis, inclusive, como você bem falou, vivíamos numa ilha de fantasia. A crise existia, o governo estava tentando encobrir. Só que o momento político é favorável. Até então o momento não era, em função do bom relacionamento do Planalto com o Congresso Nacional não deliberava sobre a justa recomposição dos servidores. Só que agora que está em relações muito acirradas entre Congresso e Planalto, os diálogos estão começando a cessar, nós vimos a grande oportunidade de ver o nosso pleito ser atendido. Embora o momento econômico não seja o mais adequado, mas o impacto orçamentário em torno do projeto dos servidores não atrapalharia em nada a intenção de ajuste fiscal do governo, e eu explico. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define que o Poder Judiciário da União faz jus a 6% da receita corrente líquida da União. Desses 6% que o Poder Judiciário faz jus, foi utilizado até o presente momento algo em torno de 3,5%. Nós ainda teríamos 2,5% para utilizar dessa receita corrente líquida, o que é muito dinheiro. Só que, como o Poder Judiciário não estava utilizando, o Poder Executivo simplesmente se apropriou dessa verba, que nunca foi dela, para custear seus programas sociais, seus projetos. Só que agora que nós estamos reivindicando uma parcela do orçamento que é nosso, eles se negam a fornecer, dizendo que não há orçamento para pagar. A priori, o orçamento nunca foi dele. Outro argumento a nosso favor é que, segundo o relatório do CNJ intitulado Justiça em Números, o Poder Judiciário é um poder superavitário. Nós arrecadamos mais do que gastamos. Um exemplo disso é que o relatório de 2014, que diz respeito ao exercício de 2013, a Justiça Federal gastou ao todo algo em torno de 7,5%, 7,5 bilhões de reais com seu pessoal, mas nós arrecadamos aos cofres públicos 15,8 bilhões, mais do que o dobro. Nós somos um poder superavitário, nós arrecadamos mais do que gastamos, nós fazemos a nossa parte. O ajuste fiscal, nós contribuímos com 9 anos de arroxo salarial, e o nosso projeto ele não é de uma vez, como normalmente é o reajuste dos magistrados. É parcelado em 6 parcelas por 3 anos. Alexandre, vamos ao primeiro intervalo, a gente volta já, continuando a conversa aqui sobre este assunto importante, delicado e de interesse geral. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com a Alexandre Azevedo, do Comando de Greve, que está sendo feito pelos servidores da Justiça Federal. Agora me explica uma coisa, Alexandre, a Justiça Federal ela é a referência salarial para toda a cadeia, vamos dizer, aquela ligada ao Supremo Tribunal Federal, quando é um ministro supremo. E não existe essa relação também entre o ministro e os funcionários da própria Justiça? Não. As pessoas, na verdade, tendem a imaginar que sim. Acho que quando é reajustado o salário do ministro do Supremo, dizem, né, que é feito um efeito,
tem um efeito cascata e contempla os servidores. Na verdade, esse efeito cascata contempla apenas os membros. É da união do ministro do Supremo para o STJ, para os tribunais e para o juiz ACO e também, analogicamente, aos membros do Ministério Público. Servidor público, meu amigo, não é contemplado com esse efeito. Inclusive, sempre que é concedido algum reajuste, é sempre parcelado, não é parcelado. Essa luta está acirrada. Mas quanto vocês, por exemplo, vocês acham que estão ganhando muito pouco mesmo, independente, quer dizer, o salário base é pequeno, está pequeno? Depende com qual cargo você compara. Se nós formos comparar com cargos análogos nos poderes executivo e legislativo, que fazem exatamente as mesmas atribuições, sim, o Poder Judiciário é o que menos paga. Por exemplo, o Ministério do Planejamento emitiu uma nota para justificar que nós não merecemos esse reajuste, foi em maio desse ano agora. Ele disse que nós recebemos mais do que todos os cargos do Executivo, em todos os níveis. Só que, a contrário senso, em junho, o Ministério do Planejamento lançou um edital para o concurso do seu cargo de analista. Sabe qual o salário de analista do Ministério do Planejamento? R$15 mil. Sabe quanto eu ganho? 8 mil como analista na Justiça Federal. Esse valor, se for comparar, obviamente, com cargos na iniciativa privada ou outros que não tenham o mesmo nível de atribuições, vão dizer, nossa, recebe muito, estão reclamando de barriga cheia. Mas para a responsabilidade que nós temos, porque afinal, nós, os servidores, é que fazemos o trabalho dos juízes de fato. Nós movimentamos o processo, nós concluímos o processo, fazemos as minutas de decisões e sentenças, nós damos todo o encaminhamento dos autos. Quando a pessoa reclama, está precisando de um direito previdenciário e vai recorrer à justiça, somos nós que processamos. O juiz, obviamente, tem o poder da canetada e a responsabilidade, mas nós fazemos o processo todo concluso para ele. Então, se for comparar o nosso cargo com outros de responsabilidades diferentes, podem dizer, não é justo que eles estejam reivindicando. Tá. Exatamente. Só que se for comparar o nosso cargo com outros equivalentes, aí sim nós fazemos jus a uma recomposição em tese até maior. Mas nós, como dissemos, abrimos mão de ganho real e queremos apenas, nem queremos equiparação, queremos apenas a recomposição salarial. Um analista no legislativo, só para completar o meu argumento, recebe algo em torno de R$20 mil. Alexandre, agora, durante a tua resposta, ficou bem evidente o porquê do tensionamento neste momento. É que os poderes, o executivo não está se entendendo com o legislativo. Perfeito. E vocês viram nessa desentendimento uma oportunidade de pleitear os direitos de vocês. Mas aí naquele momento lá atrás, não tinha condição política de pleitear, mas tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Ou achávamos que tinha dinheiro. Hoje tem condição política, mas não tem dinheiro. Como é que chega nessa conta? Porque o governo, quando ele lançou mão sobre esses 2,5% do orçamento do judiciário, ele já incorporou aquilo como se fosse dele. Exato. Já que vocês não estavam usando, eu vou incorporar. E ele gastou o dele, o do judiciário, o meu, o do Rodolfo, e enfim, de cada um que está em casa, foi o dinheiro das nossas contribuições, foi para a lata do lixo, foi para o bolso de alguém que hoje nós estamos descobrindo. Então, é uma conta que não fecha, né, Rodolfo? É difícil, tem que se dar luta mesmo, não é? Faria até sentido o argumento, óbvio que a bomba ainda não tinha estourado, mas se não tivessem concedido sequer reajuste para eles no começo deste ano. Mas concederam. Inclusive, o ministro-presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, quando apresentou o projeto de reajuste dos ministros do Supremo, que teve o efeito cascata, apresentou o nosso no mesmo período e disse que se o dos servidores não passassem, o deles também lhe retiraria de pauta, não passaria. Ele faltou com a palavra, passou do reajuste deles, teve um efeito cascata e nesse momento ninguém falou em crise econômica ou que a crise econômica poderia vir a prejudicar ou que o reajuste poderia causar um problema para os cofres públicos. Mas quando se trata dos servidores públicos, não só do judiciário, mas como professores, enfermeiros e todas as classes de funcionários públicos, aí sim pode causar um problema com relação aos cofres públicos ou aumentar e intensificar mais a crise. Eu insisto em dizer que essa é uma afirmação falaciosa do governo, tá? Não é que tenha dinheiro para conceder tudo o que todo mundo quer, mas, na verdade, conceder essa recomposição salarial aos servidores não vai ser prejudicial como o governo quer mostrar que é.
tão prejudicial? Primeiro, porque o simples fato de aumentar os vencimentos dos servidores vai aumentar também os impostos recolhidos na fonte. Imposto de renda, previdência social, e não só os servidores que dependem dessa recomposição, como as famílias dos servidores e as famílias que dependem dos servidores, como, por exemplo, as secretárias do lar, as empregadas domésticas, que, em função da aquisição dos direitos muito justos, por sinal, recentemente reconhecidos pela Constituição Federal aos empregados domésticos, se tornou algo inviável para as pessoas físicas arcarem ou manterem esses empregados com todos os custos que vai gerar, se o seu salário também não acompanhar a defasagem, a inflação do momento. Por isso que eu insisto em dizer que nós consideramos falacioso esse argumento do governo. Há dinheiro sim para conceder, nós fizemos vários e vários cálculos, inclusive o governo tem apelado para dizer que nós não fazemos jus, utilizando informações falaciosas que o impacto vai ser de 25 bilhões, quando na verdade não vai ser. O impacto ao final das últimas parcelas vai ser de 10 bilhões e meio, metade do que o governo fala, só que esses 10 bilhões e meio, se for considerar um universo de 120 mil servidores que nós somos num país, não é muito. Se for falar o número solto, pode dar um impacto. Nossa, isso é muito dinheiro. Mas quando se trata de folha de pagamento e de todo o país e de 120 mil servidores, não é tanto. Agora, como é que tu avalia o plano de cargos e salários que vocês estão submetidos? Esse plano te falha nele, que poderia ser corrigido para evitar todo tempo essa luta, para poder... Só tem uma coisa que evitaria isso, inclusive o nosso índice que nós pedimos de 56%, ele é um índice alto, é sim. Mas não precisaria ser se o governo tivesse respeitado, e aí eu respondo a sua pergunta, o direito à database. Se tivesse a database do servidor público como tem na iniciativa privada, não precisaríamos chegar em índices tão alarmantes. O Poder Judiciário do Estado, por exemplo, tem uma database. Todo ano eles recebem uma recomposição da inflação, algo em torno de 4% ou 5%, que é a inflação do período. Se o Poder Público Federal tivesse respeitado a database dos servidores, não estaríamos hoje discutindo isso, esse índice, o nosso projeto, só que até hoje ele não respeitou. Então, nós precisamos definir uma database, inclusive é uma das lutas que nós vamos empreitar daqui para o futuro, é a definição da database. A database é obrigatória. Obrigatória, que a Constituição já prevê, só que eles não respeitam. Muito bem, vamos para mais um intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora já para o último bloco, conversando aqui com Alexandre Azevedo, ele que é do comando de greve dos servidores da Justiça Federal. Nós estamos aqui nessa conversa em que trata de questões futuras, né? Qual a implicação, por exemplo, imediata, além das privações que pode passar, além das limitações que pode passar? Quais são, o que é que tu antevê no horizonte, caso não se chegue a um consenso desse negócio? Bom, há duas possibilidades. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou um novo projeto de lei no Congresso Nacional para tratar também dos salários dos servidores. É uma proposta rebaixada que foi rejeitada por toda a categoria a nível nacional em Assembleia. Essa proposta não contempla os interesses da categoria, mas é o que nós temos lá. Então, se o veto não for derrubado, os servidores vão, se o veto não for derrubado, for mantido, os servidores vão deliberar em assembleia se vão aceitar esse novo projeto, e aí nós vamos passar os próximos 4 anos sem poder reivindicar nada, porque ele está previsto, está parcelado pelos próximos 4 anos, até 2019. Vamos deliberar se aceitamos, ou então vamos deliberar se rejeitamos essa proposta em definitivo, trabalhamos para que ela não passe no Congresso Nacional, para reivindicarmos novamente, ano que vem, mais uma luta, mais uma mobilização por reivindicação salarial. Ocorre que ano que vem é ano eleitoral. Não é interesse do poder público que os servidores do judiciário mantenham uma mobilização de greve em ano eleitoral. Inclusive, nem os servidores gostam de fazer greve. É estressante, é cansativo, passamos por uma frustração muito grande recentemente no Congresso, inclusive uma dor muito grande que um colega nosso faleceu
durante os atos de mobilização em Brasília, que é o nosso colega Elcio, da Justiça Federal do Paraná. Então, todos estamos sofrendo muito com essa situação. Não queremos mais prolongar, mas se for inevitável, se infelizmente o poder público não sentar para conversar e apresentar uma proposta melhor, nós vamos rejeitar esse plano B do Poder Judiciário que está tramitando no Congresso e vamos partir para uma luta novamente ano que vem. E em rejeitando, continua em greve? É isso? Eu acredito que nós vamos deliberar em Assembleia, mas eu acredito que não, nós vamos suspender a greve. E se for o caso em Assembleia, no ano que vem, nós vamos deliberar se continuar. Mas ela não vai se estender até o ano que vem. Isso se torna inviável para todo mundo, tanto para o poder público quanto para os servidores. E só quem vai sair prejudicado disso tudo é a sociedade. Nós não queremos isso. Nós, em momento algum, queremos prejudicar a sociedade. Tanto é que os serviços na Justiça Federal não foram interrompidos, inclusive o atendimento ao público. Nós mantivemos o mínimo necessário trabalhando, mas os serviços essenciais permaneceram, inclusive, o atendimento. No mínimo está acontecendo. O mínimo está acontecendo, exatamente. O cidadão que chega para buscar o serviço de vocês está sendo atendido. Não está voltando para casa sem ser atendido. Não, Tá é diferente da greve, por exemplo, como ocorre nos bancos ou no INSS, que a primeira coisa que eles suspendem é o atendimento ao público. O nosso não, o atendimento continua funcionando. Por isso que eu entendo que a adesão do cidadão comum, que nem é funcionário público federal, está sendo grande. Porque ele está vendo que há respeito da parte do governo. E há uma correção que precisa ser feita. Exato. Então, a tua perspectiva hoje, com relação a essas datas que estão postas, porque já foram, as datas já foram canceladas de votação em 3 oportunidades. Em claro desrespeito aos servidores que se deslocam dos seus estados. Pois é, na última vez tinha quantos mil? 20 mil servidores. No dia 2 de setembro agora, eram 20 mil servidores. Foi nessa ocasião que faleceu, nosso colega teve um infarto e faleceu lá durante o ato, inclusive. E antes disso, no dia 25 de agosto, eram 10 mil colegas em Brasília. E antes disso, no dia 18, eram algo em torno de 15 mil servidores. A minha previsão, a minha expectativa é que a próxima data marcada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros, é para o dia 22 de setembro. Só que o 22 de setembro não é uma data favorável porque 15 senadores, aproximadamente 15 senadores, vão estar em viagem, em missão oficial para o exterior, incluindo o próprio Renan Calheiros, dos quais 10 senadores apoiam os servidores. Então seria prejudicial para os servidores e há probabilidade, segundo conversas em grupos de rede social, de que provavelmente não haverá quórum para que seja deliberado mais uma vez. Então o que está sendo dialogado, inclusive com as lideranças dos partidos, é que essa data seja antecipada para o dia 15 de setembro, até em respeito ao regimento comum do Congresso, que diz que as sessões ordinárias ocorrerão na terceira terça-feira, que é justamente o dia 15 de setembro agora. Agora 15 de setembro. 15 de setembro, exatamente. Já há um movimento, então, para que dia 15 de setembro... para que seja antecipada a data da sessão, a votação, para que seja no dia 15 de setembro. Não há confirmação, não sabemos se vamos conseguir, mas já há mobilização tanto dos servidores como dos parlamentares aliados nesse sentido. Essa estratégia que o governo está utilizando de empurrar sempre mais para frente, está esvaziando o movimento ou está fortalecendo? Na verdade, está fortalecendo, é um tiro no pé. A cada estratégia de obstáculo do governo fortalece ainda mais a categoria, principalmente em função dessas situações como a que aconteceu com o nosso colega que faleceu. Ocorre que o governo insiste em fazer esses atrasos para poder dialogar com os parlamentares na tentativa de, entre aspas, comprar os parlamentares para que não votem em desfavor do governo. Como, por exemplo, todos souberam disso, o governo ofereceu algo em torno de 500 milhões de reais em emendas parlamentares. Para quê? Para agradar a base e até os parlamentares que eles consideraram rebeldes da base aliada, para poder eles manterem os vetos presidenciais. Quer dizer, você acha então que com essa situação, antecipar para o dia 15, há melhor chance de que esperar para dia 22? Exatamente. A melhor solução é mais viável tanto para nós servidores como para os próprios trabalhos parlamentares, que os vetos presidenciais eles trancam a pauta do Congresso Nacional e há uma lei muito importante que precisa ser votada logo, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, sem a LDO, não pode votar a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. A LDO prevê as autorizações com gasto e a LOA prevê exatamente como vai gastar, o valor em pecúnia que vai ser gastado. Mas se não votar logo os vetos, se ficar nessa enrolação só porque o governo tem minoria, ele tem medo de levar para votação, democracia é isso. É você votar, às vezes se ganha, às vezes se perde, mas pôr em votação. Se o governo insistir em protelar,
todos vão sair prejudicados com essas estratégias. Então, a melhor saída é nós anteciparmos para o dia 15, vai ter quórum, vai ter parlamentares que eles vão sair em viagem no dia 16 e já resolvemos isso de uma vez por todas. Muito bem, conversamos aqui com Alexandre Azevedo, ele é do Comando de Greve dos Servidores da Justiça Federal e tomara que tenha sucesso aí. Eu imagino que vocês podem ter gostado da entrevista e eu quero contar com você na sequência da programação. Siga com a gente.